Bom, vamos lá, pessoal. A ideia dessa aula é continuar a discussão sobre as reformas institucionais do PAEG e mostrar a gestação no modelo do crescimento do milagre, né? Modelo do crescimento perverso, conservador, como nós sabemos, né? Anteriormente discutimos os fundamentos de um novo modelo de crescimento, de uma nova forma de acumulação, que tem como elemento central a ideia de se aumentar a capacidade de poupança, de se aumentar a capacidade de acumulação para posteriormente incentivar o investimento. Tudo isso baseado num diagnóstico ortodoxo da inflação, é um conjunto de medidas coordenadas pelo Roberto Campos e Bulhões, né? E também com o objetivo político fundamental de desmantelar os resquícios do, do avanço do trabalhismo, do avanço do sindicalismo, associados a uma ideia nacional desenvolvimentista, né? Então você tem a utilização da concentração de renda como instrumento fundamental para a gestão das bases do milagre econômico, né? Esse modelo de crescimento é gestado institucionalmente ali no PAEG pelo um conjunto de reformas institucionais que buscam contornar a partir de uma perspectiva conservadora, os limites colocados até então à atuação do Estado a partir do diagnóstico do Roberto Campos, né? Baseado aqui num conjunto de reformas que a gente vai passar brevemente, né? A primeira delas, talvez a reforma tributária, né? Que é a base. Quando a gente olha para a reforma tributária atual, 2020, ela tem muito ainda do que foi gestado ali no período imediatamente pós-golpe, né? A diretriz fundamental dessa reforma tributária é aumentar o potencial de arrecadação do Estado, centralizar esses recursos no governo federal e, a partir daí, aumentar a sua capacidade de investimento, instituindo, inclusive, uma certa racionalidade no sistema tributário e diversos instrumentos para a coordenação de políticas de desenvolvimento, né? A partir dessa reforma tributária, um elemento importante para a reforma tributária, assim como para o combate à inflação, como já falamos, e para a reforma monetária e financeira, vai ser a instituição da correção monetária, que permite, como a gente já discutiu, conviver-se com níveis razoavelmente estáveis e não tão elevados de inflação, né? A correção monetária também tem um potencial indireto de incrementar a arrecadação, uma vez que, na medida em que os impostos são atrasados, incide sobre eles a correção monetária e, em termos reais, eles continuam tendo o mesmo valor. Então, você desincentiva a estratégia de deliberadamente protelar o pagamento de impostos para ter a redução do seu valor real, né? A diretriz da reforma tributária é a centralização dos recursos. Os recursos são arrecadados, centralizados na União e depois repassados por meio de fundo de participação dos estados e municípios a outras unidades federativas subnacionais, né? Houve um esforço importante de se estabelecer um conjunto de impostos baseados na lógica do valor adicionado, ou seja, você elimina uma certa forma de taxação em cascata, levando em consideração a incidência sobre valores brutos, né? Só é taxado o valor adicionado em cada etapa do processo produtivo. Isso é importante para viabilizar o avanço da produção doméstica e não sobrecarregar a taxação em atividades com maior número de etapas produtivas, né? Você utiliza também diversas alíquotas
possíveis em diferentes níveis, em diferentes tipos de impostos, como instrumentos possíveis do direcionamento do desenvolvimento. O que eu estou falando? Quando eu tenho diversos tipos de impostos, diversas configurações desses impostos, configurações com diferentes taxas, é possível arbitrar entre as diferentes alíquotas tributárias para incentivar determinadas atividades e desincentivar outras atividades, né? A partir dessa reforma tributária, a União fica responsável pela... Ela, na verdade, é responsável, não, ela se beneficia, são impostos de natureza federais, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, o ITR, Imposto Territorial Rural, o IR, Imposto de Rendas e Impostos de Comércio Exterior, né? Os estados beneficiam-se do ICM, então, não ICMS ainda, ICM, e os municípios do IPTU e do ISS, né? E começa nessa reforma tributária também surgir um conjunto de fundos derivados dos recursos associados ao FGTS e ao PIS, fundos esses que vão constituir uma poupança compulsória, a gente vai discutir depois em outros vídeos, fundamentais também para financiar o desenvolvimento, o investimento de longo prazo e para serem importantes instrumentos a serem coordenados pelo setor público, né? A reforma tributária, monetária e financeira, desculpa, tinha como objetivo, ou seja, que na reforma tributária, voltando, você aumenta a capacidade do Estado a arrecadar, isso vai rebater ali na redução do financiamento do Estado via expansão monetária, e aumenta a capacidade institucional do Estado coordenar o processo de crescimento, ainda que nesse momento esse processo seja essencialmente concentrador. A reforma monetária e financeira, né, tem como diretriz fundamental também melhorar diversas formas a capacidade de financiamento pública e privada, né? A lógica era mesmo diagnóstico, né? Você tem uma escassez de diagnóstico convencional, tanto uma escassez de poupança, né? A ideia seria aumentar a poupança para fim de viabilizar o investimento, né? Então, para isso, uma cabeça tradicional, ortodoxa, você precisa incentivar a poupança. Para incentivar a poupança, eu preciso ter taxas de juros reais positivas, aquela lógica estática entre consumo e poupança. Como eu tinha uma aceleração dos níveis de inflação e havia a vigência da lei da usura, que limitava as taxas de juros máximas a 12% ao ano, você tinha a vigência de taxas de juros reais negativas. Então, a instrução da correção monetária, você corrige monetariamente o valor, corrige o valor da moeda a partir, levando em consideração a variação nos índices de preço, você consegue manter, como a gente discutiu no vídeo anterior, o valor real da moeda. Então, admitindo-se o uso da correção monetária, você começa a viabilizar taxas de juros reais positivas. Essas taxas de juros reais positivas incentivariam a leitura convencional o aumento da poupança. O aumento da poupança viabilizaria depois um alongamento do crédito também, dada a instituição da correção monetária. Você não tem o risco de ser influenciado negativamente pelo crescimento da inflação. Lembrar o cenário, então, vigente, né? Isso levaria a um potencial aumento da participação do crédito na economia, que de fato vai acontecer ali no período imediatamente posterior do milagre. Além disso, há medidas para se aumentar a capacidade de financiamento do Estado. Lembrar que a dívida pública interna, ela é exatamente desse momento. Até então, o financiamento do Estado
era essencialmente emissionário ou baseado na arrecadação tributária. A gente viu já em outros vídeos que a arrecadação tributária era incompatível com os desafios hercúleos colocados ali pelo desenvolvimentismo, o que levaria a, de certa forma, a incapacidade do Estado em cumprir todas as suas tarefas colocadas por si mesmo, dada a base de arrecadação e a forma institucional de arrecadação tributária. Isso é resolvido parcialmente ali, no primeiro momento, com a reforma tributária, e vai ser enfrentado novamente aqui por meio do estabelecimento institucional de um mercado de títulos públicos. Então, a ideia é financiar os gastos públicos por meio de títulos de dívida. Aqui, no primeiro momento, são criadas as ORTNs, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, em títulos pós-fixados, tinha como objetivo incentivar o mercado de títulos públicos e abrir possibilidades para o endividamento, não a emissão, serem instrumentos fundamentais para o financiamento público. Depois você tem a instituição, em 1970, das LTNs, Letras do Tesouro Nacionais, né, que são pré-fixadas, estão aí até hoje, né? E de curto prazo, que vão ser importante instrumento para a operação, financiamento público e operações no mercado aberto. Além disso, na reforma monetária e financeira, a criação do Banco Central. O Banco Central é de imediatamente pós-golpe, o Banco Central brasileiro é bastante jovem, né? E do Conselho Monetário Nacional, né? Esses órgãos substituem o conselho ali da SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, né? E vão criar instrumentos fundamentais para controle da política monetária. Esse era uma lacuna existente na formulação da política monetária brasileira, dado que o Banco do Brasil, na prática, funcionava quase como o Banco Central, né? Ainda o Banco do Brasil vai ter uma capacidade de atuar paralelamente ao Banco Central até 1985, por meio da conta movimento, ele tinha um orçamento quase que paralelo, que era muito pouco suscetível ao controle monetário por parte do Banco Central. Então, tinha uma linha direta de financiamento entre Banco do Brasil e Banco Central, que apenas ratificava esses recursos tomados pelo Banco do Brasil, que tinha então capacidade de influenciar a expansão do crédito para além das diretrizes colocadas pelo Banco Central. Isso só vai ser contornado em 1985, mas com o avanço da Constituição do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, permite-se, de certa forma, um maior controle na política monetária. Vale lembrar ainda, o Banco do Brasil perde um pouco de força, então, né, na força parcial na atuação como autoridade monetária, mas vale lembrar ainda que havia, mesmo do Banco Central, além do orçamento fiscal, você tem um orçamento monetário, que, na verdade, agrega as contas, consolida as contas, tanto do Banco do Brasil quanto do Banco Central, e no próprio orçamento monetário, imputado ao Banco Central, havia alguns objetivos, algumas diretrizes de se financiar programas de desenvolvimento, que, se pensando na perspectiva de 2020, é uma loucura, quase uma loucura. Se atribuir missões de financiar o desenvolvimento, alguns programas de desenvolvimento por parte do Banco Central, né? Fundo Rural, PROEX, etc. Então, na verdade, às vezes você poderia ter um sistema, um orçamento fiscal equilibrado, mas não necessariamente um orçamento monetário equilibrado. Então, preciso atenção para entender o comportamento nesse momento. Ainda na reforma monetária e financeira, a instituição do sistema financeiro da habitação e do BNH, Banco Nacional da Habitação. Olha só, institucionalmente você cria instrumentos para financiar a expansão da infraestrutura urbana, da habitação, com todos os problemas que conhecemos, mas você vai montando institucionalmente mecanismos com capacidade de financiamento adequada, que diz respeito a prazos e volumes adequados ao financiamento da infraestrutura e da habitação, né?
A lógica é que o BNH vai ser o agente repassador do sistema, repassador dos recursos. Você tem as caixas econômicas, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e de empréstimo como agentes fundamentais também na viabilização desses sistemas. E os recursos, de onde vêm? Essa é a lógica. As reformas institucionais do PAEG são bastante interligadas, são bastante sistêmicas. Tudo voltado a uma lógica conservadora, uma lógica reacionária, uma lógica concentradora de renda, mas bem articulado institucionalmente. Os recursos vêm, você vai marcando o sistema, marcando a evolução do sistema bancário, se é que vocês estão entendendo. Os recursos para a habitação vêm do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, poupança compulsória, que é lá derivado, subproduto do fim da estabilidade do emprego. Você cria uma institucionalidade de poupança compulsória para financiar com prazo e volumes adequados a expansão urbana. E também das cadernetas de poupança e de letras imobiliárias. Ou seja, os recursos começam a ser marcados, delimitados, direcionados a determinados objetivos. Ainda no PAEG, a reforma dos mercados de capitais, a ideia, mais uma vez, é criar uma infraestrutura institucional que aumente a poupança. Essa é uma diretriz muito clara nas reformas do PAEG. A percepção de que havia uma escassez de poupança e por isso o investimento, desculpa, era problemático, que levaria a menor crescimento. Então, você financia o aumento da poupança. Como? Com diversas reformas pró-poupadores, pró-capital e mudando a institucionalidade. No sistema bancário, copia-se bastante a lógica do sistema bancário americano, então vigente a partir do Glass-Steagall Act, né, que é uma segmentação dos bancos. Você teria bancos atuando em diversas fontes possíveis. Os bancos comerciais captariam depósitos à vista, não é a ideia de bancos múltiplos que nós temos hoje, e ofereceriam crédito de curto prazo, crédito bem corriqueiros mesmo. As financeiras também ofereceriam crédito ao consumidor, mas créditos mais vinculados a objetivos de compra de bens de consumo duráveis. Os bancos de desenvolvimento estatais, como o BNDES e outros, repassariam fundos fiscais e recursos externos, tal qual conhecemos. Talvez um ponto central e fracassado das reformas institucionais do PAEG for a busca por instituição de bancos de investimentos. Ou seja, você teria uma categoria específica de bancos cujo objetivo seria fomentar, esse sempre foi um problema e até hoje é um problema na economia brasileira, o crédito de médio e de longo prazo. Como que ele se beneficiaria, ele se organizaria, esses bancos de investimento se organizariam, desculpa, né? Captando depósitos a prazo, e repassando, inclusive, recursos captados externamente. A gente vai ver que a reforma monetária tem como objetivo também acoplar o sistema monetário e financeiro brasileiro aos ciclos internacionais de liquidez. Ou seja, você tem diversos incentivos, tanto no mercado de capitais quanto no mercado financeiro, para que poupadores, ou seja, o capital, coloque seus recursos com depósitos a prazo, um prazo maior, você tem incentivos tributários financeiros para a emissão de determinados títulos de dívida de prazo maiores. Seriam então captados. A ideia é de sempre alongar a poupança, aumentar o volume, alongar o tempo da poupança brasileira para financiar esse, a expansão no financiamento de médio e longo prazo. Isso é falho, isso não é uma parte sem sucesso na reforma institucional do PAEG ou nas reformas. Avança-se também na constituição do Sistema Nacional de Crédito Rural, que depois vai ser fundamental para a criação, para o movimento de expansão do agronegócio para o Centro-Oeste, para a mecanização, para o avanço do agronegócio brasileiro, com todos os problemas que nós sabemos, que vão estar listados aqui também, consolidados, desculpa, né? No período de pós-golpe, na ditadura civil-militar, né? Um agronegócio voltado fundamentalmente para a exportação de commodities, baseado na grande propriedade, não necessariamente uma expansão agrícola voltada
para o atendimento das necessidades nacionais, né? Aqui você coloca o Banco do Brasil como agente central, com capacidade virtualmente ilimitada via acesso à conta movimento para financiar a expansão agrícola das culturas fundamentalmente voltadas à exportação, financiar também a modernização da agricultura. Ainda na reforma monetária e financeira, há uma regulamentação, um incentivo ao aprofundamento do mercado de ações, debêntures brasileiras, mercado de capitais de longo prazo, com uma regulamentação das bolsas de valores, das corretoras, começa a ganhar mais fôlego no Brasil, e o estabelecimento de diversos incentivos fiscais para aquisição de fundos de ação e a redução de imposto de renda. Ou seja, vocês estão percebendo que, de maneira geral, há incentivos ao capital para centralizar, para potencializar o aumento da poupança e financiar a acumulação, né? Na dimensão externa, para a gente já ir finalizando, a gente observa também um acoplamento às finanças internacionais. Esse vai ser um elemento central depois para a gente entender a dinâmica do milagre, né? A ideia na interpretação convencional de que havia escassez de poupança doméstica, então esse acoplamento ao sistema financeiro internacional era fundamental para ter um acesso a maiores volumes de poupança com prazos maiores. O professor Davidoff vai falar que não. Na verdade, você tem uma opção deliberada por se acoplar aos ciclos internacionais de liquidez e, na verdade, isso é um movimento deliberado para aumentar o espaço de valorização do capital internacional no Brasil, dado que você tem, no primeiro momento, um aumento das reservas internacionais. Mas isso ali no período do milagre, né? Há uma aproximação do capital externo como diretriz, obviamente, do modelo pós-golpe, né? O Roberto Campos como importante negociador das relações com o capital internacional, a qualquer mudanças importantes na lei de remessa de lucros, né? Você muda completamente as regulações referentes ao capital estrangeiro, né? Incentivando a captação externa, eliminando quaisquer resquícios do controle ao capital internacional, tal qual foi tentado ali no João Goulart, de controlar o capital internacional e subordiná-lo aos desígnios nacionais. Ao contrário, você abre e aumenta a rentabilidade o máximo possível para tentar atrair mais investimentos em áreas um pouco mais lucrativas, né? Para tal, o governo brasileiro, capitaneado ali no Roberto Campos, negocia o pagamento das ações de expropriação na ITT, na UFORP e em diversas outras, em termos muito favoráveis às multinacionais, né? Ou seja, a gente oferece todos os incentivos para vocês serem um instrumento viabilizador também ali do milagre econômico, né? Essa lei 4131 também revigorada ali pós-golpe vai permitir que empresas acessem ao sistema financeiro internacional, está avançando na liberalização e na acoplagem de ciclos de liquidez, e a resolução 63 vai permitir que os bancos comerciais captem recursos no exterior para repassar domesticamente. A ideia de escassez de poupança e de como isso levaria a potencial de financiamento brasileiro, né? Ainda na política externa tem um conjunto de medidas importantes de incentivo à diversificação das exportações, né? De maneira geral, há uma política com objetivo para avançar na diversificação das exportações industriais, aumentar a exportação industrial, como aumentando a competitividade delas. Tem um conjunto muito grande de incentivos que depois vão ser aprofundados ali no período do Delqui, inclusive com a instituição das mini desvalorizações, política de mini desvalorizações para ter uma taxa de câmbio real competitiva, né? Política de mini desvalorizações que leva em consideração os diferenciais de inflação doméstico e externo para incentivar a vigência de uma taxa de câmbio competitiva. De maneira geral, há uma proliferação de créditos subsidiados às exportações, diversos incentivos. Você coloca incentivos, isenção de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ICMS, em insumos utilizados para exportação. Esse é um instrumento fundamental, um instrumento muito tradicional de incentivo à exportação em diversos países, redução do imposto de renda e instituição do regime de drawback, ali de 66,
que significa, na verdade, a suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados. Você pode importar insumos para depois reprocessá-los e reexportá-los. Então, esses impostos, esses insumos são isentos de imposto. Como resultado ali das reformas institucionais do PAEG, você vai criar as bases para o crescimento do Milagre, né? No primeiro momento, esse combate à inflação, essas transformações institucionais não levam a um elevado crescimento, não levam a um grande crescimento. Você, na verdade, tem uma redução no consumo nos setores de bens de consumo não duráveis, dado o arroxo salarial, dada a busca é, grande pela concentração de renda. Você tem uma estagnação no setor produtor de bens de capital, você tem capacidade ociosa já presente, mas há um avanço no consumo de bens de consumo duráveis, dadas as políticas de concentração de renda. Esse basicamente as diretrizes, os elementos institucionais ali no governo Castelo Branco do PAEG que vão levar a gestação institucional de um modelo de crescimento perverso, nefasto, que vai caracterizar o período do milagre econômico. É isso. Discutimos a questão do milagre econômico, então, num próximo encontro.